A partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. No livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, diz que 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª a alma dele abomina, que são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunho falso que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. O primeiro ponto fala sobre olhos altivos. Altivos são olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos e presunçosos. Deus sempre condena a arrogância dos homens, pois ela contraria a sabedoria de Deus. Em Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo 12, diz que Deus é sábio, e ele habita com a prudência e tem conhecimentos e conselho, e que o temor do Senhor está sobre aquele que aborrece o mal e sobre aquele que aborrece a soberba e a arrogância. No segundo ponto, fala sobre língua mentirosa. E se você analisar nessa lista de 7 coisas que aborrecem a Deus, 3 delas são pecados produzidos pela língua. A nossa língua, como muitas pessoas dizem, é chocalho do nosso corpo. O fato é que Deus odeia a mentira, e o mentiroso ele será castigado e sem piedade. Em Salmos, no capítulo 7, a partir do versículo 12, diz que a obra do mentiroso cairá sobre ele, e a violência descerá sobre a cabeça dele. E há uma mesma referência sobre a mentira no livro de Provérbios, no capítulo 13. Diz que Deus aborrece a mentira e as pessoas justas também têm que aborrecer. A grande verdade é que a mentira ela é um câncer na sociedade. E mentir é muito fácil. Difícil é controlar o estrago que ela faz. Às vezes nós temos o hábito de falar mentiras estratégicas, tipo, fala que eu não estou aqui em casa, fala que depois eu retorno a ligação, ou amanhã eu te pago só para ganhar um tempo, e etc. São muitas as mentirinhas que nós falamos como um sistema de defesa para que possamos livrar de alguma situação que nós não estamos querendo resolver no momento. O fato é que proferir mentira parece até vantajoso, mas com certeza aquele que mente, seja uma mentirinha, uma mentirona, pagará o preço por essa mentira. No terceiro ponto, fala sobre mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestou a violência dos homens. O servo de Deus deve procurar ficar longe de pessoas violentas, porque a violência sempre gera violência. Tem pessoas que não conseguem viver sem ter uma briga com alguém. E é exatamente esse tipo de companhia que devemos ficar longe, porque senão ele nos acaba envolvendo em uma quizumba também. Em Provérbios 24, a partir do versículo 1, diz para nós não termos invejas de homens malignos. E fala para não ficar perto deles, porque o coração deles maquina a violência e os lábios deles falam para o mal. O curioso é que muitas pessoas violentas sempre têm uma boa condição financeira e acaba atraindo outras pessoas para junto deles. E essas conquistas da vida deles vêm exatamente por causa de uma vida violenta. Essas pessoas acostumam a se dar bem nas costas de outras pessoas porque já tem uma fama de ser violento. Mas a palavra é para nós ficarmos longe dessas pessoas e longe da conquista gerada pela violência deles. No quarto ponto, fala sobre corações que tramam os projetos iníquos. Os ímpios, eles estão sempre tramando contra os justos. Há tanta injustiça no mundo que as pessoas boas ficam desesperadas. Mas esse quadro será invertido, porque Deus, com seus olhos como chama de fogo, nada fica encoberto. Em Salmos, no capítulo 37, a partir do versículo 12, diz que o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes, mas o Senhor está rindo deles, porque vê que o dia deles vem chegando. Tanta maldade, tanta corrupção, quantas pessoas de coração ruim se dando bem, parece até que ser bom não é mais compensativo.
Mas tudo que fazemos de ruim e ilegal é uma escolha nossa, é um direito nosso. Mas já dizia os antigos que tudo que aqui se faz, se paga. O fato é que Deus, ele detesta a iniquidade. E todos aqueles que praticam a iniquidade não ficará sem punição. O quinto ponto fala de pés que se apressam a correr para o mal. Deus, ele criou o homem para servi-lo. Devemos dedicar os nossos corpos como sacrifícios vivos para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor. Nesta lista de coisas que aborrecem a Deus, os primeiros 5 itens descrevem parte do nosso corpo: os olhos, a língua, as mãos, o coração e os pés. A verdade é que o pecado é como um imã que atrai os ímpios. Quando há impiedade no coração, a pessoa já vive procurando uma oportunidade para pecar. E quando a pessoa cede à tentação e corre para o pecado, ele é rejeitado por Deus. Em Salmos 34, versículo 16, diz que a face do Senhor está contra aqueles que fazem o mal, para riscar a história deles da face da terra. O homem mau, o ímpio, aquele que vive com o coração voltado para a maldade, ele já está com o dia contado sobre a face da terra. Em Provérbios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, Salomão ele nos adverte sobre o perigo de entrar no caminho dos malfeitores. Ele diz: filho meu, não te ponha no caminho deles. Guarda os seus caminhos e os teus pés, porque os pés do ímpio correm para o mal e se apressa para derramar o sangue do inocente. O caminho daquele que serve a Deus não pode se cruzar com o caminho do ímpio, porque Deus ele é bom e a bondade tem que ter prioridade no nosso coração se nós quisermos estarmos com Deus. Quando nós tratamos a maldade com indiferença, isso agrada a Deus e faz com que o amor de Deus esteja nos nossos corações. O sexto ponto, ele fala sobre o falso testemunho e novamente ele coloca aqui em evidência a mentira. Por 2 vezes na lista de 7 itens, Deus inclui a mentira e não podemos ignorar a gravidade desse pecado. Deus ele é verdade e a mentira não vem de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, diz que aquele que mente tem por pai o diabo e quer satisfazer o desejo do pai da mentira, porque o diabo ele sempre foi homicida desde o princípio e não se firmou a verdade nele, porque não há verdade no diabo. A mentira ela é um pecado com gravame, porque ela prejudica os outros e acaba prejudicando o mentiroso também. Temos que aprender a falar a verdade sempre e nunca mentir. Mesmo quando falar a verdade nos faça tomar prejuízo, nós devemos ter sempre essa atitude, porque Deus é verdade. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 25, diz que temos que deixar a mentira e falar a verdade com o nosso próximo, porque nós somos membros uns dos outros, nós fazemos parte de um só corpo, Jesus Cristo. Quando nós mentimos uns para os outros, estamos mentindo para nós também, porque nós somos uma família. O sétimo e o último ponto fala sobre o que semeia contenda entre os irmãos. Vemos que na lista que foi falado aqui, Deus odeia 6 características, mas a 7ª ele abomina, que é semear contenda entre os irmãos. O semeador de contenda não tem chance nenhuma com Deus, a menos que ele se arrependa urgentemente do que está fazendo. A contenda ela é uma obra maldizente, uma feitura praticada pelo diabo. E foi assim que Satanás agiu no reino de Deus, semeando contenda contra Deus. Na astúcia, ele envolveu a 1/3 parte do reino de Deus e fez com que a 1/3 parte dos anjos de Deus caíssem em perdição. E muitos humanos eles estão replicando essa maldade aqui na terra. Mas é bom saber que aquele que lança contenda para ver a bagaceira entre as pessoas é abominação para Deus.
pode ter certeza que não vai passar impune o contencioso. Em Provérbios, no capítulo 26, versículo 20, diz que sem a lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, a contenda se acaba. Há, infelizmente, nesse mundo, pessoas que se ocupam falando mal dos outros e semeando contenda. E Deus, ele abomina isso. E a abominação quer dizer repelir, ter horror. E é dessa forma que Deus está agindo com aquele que semeia a contenda. O triste é que este sentimento de contenda tem atingido muitos cristãos. Muitas igrejas estão destruindo, estão acabando por causa de grupos contenciosos no meio da igreja. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 30, diz que aquele que contenda comete o pior dos pecados humanos, sendo murmuradores, acusadores, aborrecedores de Deus. Devemos clamar por misericórdia ao nosso Deus e nos afastarmos dessas coisas que aborrecem a Ele, e principalmente da contenda, que é a abominação. As contendas, elas começam fáceis, mas nunca terminam sem prejuízo. Em Provérbio 17:14 diz que a contenda é como o romper de uma barragem. Basta apenas uma pequena fissura para que o desastre aconteça. Um ditado popular diz que a melhor maneira de evitar uma contenda é não dar ouvido para ela. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e abençoe as nossas vidas.